Fala, minha galerinha, tudo bem? Estou aqui, sou o professor Glennis e vamos mais uma vez para uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3, tá bom? Nós já falamos sobre proporção, já falamos sobre equações. Não pensem que vocês fugiram das equações, elas vão continuar. Hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples, tá? E dentro do assunto tem grandeza direta e inversa e inversamente proporcionais, tá bom? Vamos lá? Apertem os cintos que vai começar a nossa viagem. Vamos lá! Regra de 3. O que é essa tal de regra de 3, né? A regra de 3 é basicamente uma técnica de resolução de problemas, tá certo? E é dividida em dois tipos, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Como eu disse, hoje a gente vai ver apenas a simples, tá ok? Vamos estudar essa técnica? Opa, não tem essa opção. Vamos estudar sim, é a negação do não. Se esforcem, é importante para o dia a dia de vocês aprender essa técnica para a resolução de alguns problemas simples. Regra de 3 simples, é um processo prático utilizado para resolver problemas que envolvam pares de grandeza direta ou inversamente proporcionais. Geralmente essas grandezas formam uma proporção em que se conhecem 3 termos e o quarto termo é procurado. Por isso, regra de 3. Tá vendo? Se conhecem 3 termos e o quarto é procurado. Só que quando você vai para a composta, é regra de 3 composta. Mas aí você conhece talvez 7 termos e falta um. Então, o 3 só funciona para essa aí, para generalizar a um nome, né? Vamos lá. O nosso primeiro problema, nossa primeira situação. Muitas vezes você pode resolver isso aí sem regra de 3, certo? A gente explica esse conceito aí para situações fáceis, mas ele pode ser aplicado em situações difíceis, que você tem uma certa dificuldade. Mas em algumas fases você pode fazer tranquilamente um método tradicional que muita gente faz. Tá? Olha lá. Se 10 metros de um tecido custam R$600, qual o preço de 25 metros do mesmo tecido? Tem gente que costuma pegar e fazer, vou descobrir o preço de 1 metro, depois multiplico por 25. Pronto, tranquilo, sem regra de 3. Mas eu vou mostrar o modelo de regra de 3 para que você saiba uma outra maneira, uma outra técnica, certo? Que em outras situações podem ser úteis para você. Olha lá, o que é que eu faço primeiramente quando eu quero usar a regra de 3? Eu analiso quem são as grandezas. As grandezas desse problema são tecido e valor, certo? Quantidade de tecido e valor pago. Aí você vai colocar as informações. Como é que a gente faz? Ele disse que quando tem 10 metros, se paga R$600. Tá certo? Beleza. A pergunta é, quanto é que se paga por 25 metros? Assim, aí bota 25 embaixo do 10 e eu não sei o valor. Então, embaixo do valor eu vou botar um X. Tá certo? 10 metros custam R$600, 25 metros custa X. Aí você tem que fazer o estudo da grandeza antes de continuar. Como é que eu faço o estudo da grandeza? Por exemplo, você analisa se a quantidade de tecido crescer, olha a seta para cima, o que vai acontecer com o valor que você vai pagar? Vai crescer também ou vai diminuir? Se a quantidade de tecido crescer, o valor também vai crescer. Seta para a mesma direção. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá certo? Então, quando você tem esse tipo de problema, e essas duas setinhas, essas direções vermelhas, 10 está para 600, assim como 25 está para x. Essa é a leitura que a gente faz. E agora, vamos para a resolução. Olha como é que faz essa resolução. 10 está para 600, assim como 25 está para x. Essa é a montagem da resolução. Agora, multiplica cruzado, a gente viu lá na proporção, cruzadinha 10 vezes x, 10x, 25 vezes 600, que vai dar 1.000 ou vai dar 15.000, o 10 multiplicando passou dividindo, 15.000 dividido por 10, resultado R$1.500. Problema simples, encerrado, esse seria o valor pago por 25 metros de tecido, tá bom? R$1.500. Aí é a regra de 3 aplicada em uma questão bem simplória, bem simples, que vocês tenho certeza que entenderam bem e vão aplicar muito. Vamos lá, vamos para o exemplo 2. Uma obra é construída por 12 operários em 90 dias. Em quantos dias essa obra seria construída por 36 operários? Opa! Vamos lá. Observe quem são as grandezas. Ó.
número de operários, são as grandezas, e a outra, o tempo. Essas são duas grandezas que nos interessam. Vamos anotar? Ele falou que 12 operários constroem a obra em 90 dias. Está aí a informação. Certo? E quer saber quantos operários, quantos dias essa obra seria construída por 36 operários. Então, 36 operários, operário embaixo de operário, X dias, não sei. Vamos analisar as grandezas, tem que analisar, não pode deixar de fazer isso. O número de operários, se crescer, eu sempre gosto de perguntar se crescer, mas você pode perguntar se diminuir. Nesse caso, cresceu, mas a pergunta não interfere na nossa resolução aí. Se o número de operários crescer, o que vai acontecer com o tempo? E aí? Se você tem mais operários para a obra vai ser feita em menos tempo. Então, o tempo vai diminuir. Se essa mesma obra fosse feita com 36 pessoas, claro que faria em menos de 90 dias. Então, as grandezas, a gente diz que elas são inversas, certo? Inversa. Tá vendo as setinhas aí, verdinhas? Inversa. Significa que você você tem duas grandezas inversamente proporcionais e a sua montagem é um pouco diferente da outra. Você não vai relacionar o 12 com o 90 e o 36 com o x. Você vai inverter. Vai fazer 12 está para x, a leitura correta, a leitura bonitinhazinha. 12 está para x, assim como 36 está para 90. Certo? Entendeu a montagem? O resto é igual à regra de 3, com grandezas diretamente proporcionais. Multiplica cruzado, x vezes 36 e 12 vezes 90. Né? Faz os cálculos. Pega o 36 que está multiplicando o x e passa dividindo. 90 vezes 12 deu 1080. 1080 dividido por 36 deu 30. Pronto, acabou. Né? Em 30 dias, 36 pessoas vão fazer a mesma obra que 12 pessoas fizeram em 90 dias. Tá bom? Entendeu o conceito? Vamos lá? Portanto, 30 dias é a resposta. Olha lá. Temos aí uma dica, uma forma de fazer diferente. Quem não quiser fazer não tem problema. É mais uma forma diferente, mais uma, digamos, curiosidade, estratégia para ser aplicada. O problema das torneiras. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras, com a mesma vazão da torneira anterior? Uma torneira em 6 horas. E 4 torneiras? Vamos ver quais são as grandezas? Número de torneiras e tempo. Tá claro? Uma torneira enche em 6 horas. 4 torneiras enchem em X horas. Estudando as grandezas, se o número de torneiras aumentar, é claro que você vai encher, certo? O tanque de forma mais rápida. Então, vai diminuir o tempo. Olha o que a gente vai fazer para mudar, para não fazer do mesmo jeito que o outro, se vocês quiserem, óbvio, ó. Veja bem. Vou escrever isso se ela já fosse diretamente proporcionais, a gente aí ia fazer a técnica do riscado e não riscado agora. Mas como ela é inversamente proporcional, eu vou primeiro transformar ela na diretamente proporcional. Como é que eu transformo? Repare que eu escrevi a grandeza torneira com os elementos certinho e a grandeza tempo sem os elementos. Olha o que eu vou fazer com os elementos do tempo, olha. Inverti. Percebeu? Percebeu que eu botei o x para cima e o 6 horas para baixo? Pronto, eu inverti. Na hora que eu inverto, automaticamente eu inverto a seta. Ou seja, as setas ficam para a mesma direção. Eu posso dizer nesse momento que essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas é óbvio que não são. Estão posicionadas como se fossem na nossa resolução. Tá certo? Aí o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Existe uma técnica de resolução quando as grandezas estão nesse modelo de grandezas diretamente proporcionais, resolução que envolve 2 riscos no x. Olha, você risca o x na vertical e risca o x na horizontal. Todo que está na linha risca, todo que está na coluna risca. Olha como é que fica. Fica desse jeito. Riscou. Ficou um cara sem riscar, não foi? Quem foi? O 4. Aí, o seu x, a resposta vai ser o produto dos riscados dividido pelo não riscado. Tá bom? Então, você vai ficar com isso. X é igual a
1 vezes 6, que ficaram riscados, dividido por 4, que não ficou riscado. Aí eu tenho 6 sobre 4, 6 dividido por 4 dá 1,5. Como x é tempo em horas, 1,5 horas, que equivale a 1 hora e 30 minutos. Beleza, entendeu o conceito? Entendeu a dica? Entendeu? Bota em prática, trabalhe. Temos aí alguns exercícios, se desenvolvam, pesquisem mais questões sobre regra de 3 simples. E na nossa próxima aula a gente vai ver regra de 3 composta. Vamos lá, aproveitem, fiquem com Deus e se cuidem!